Nesta manhã de sexta-feira, 14 de agosto, celebrando São Maximiliano Maria Kolbe, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: não lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua esposa, digo, sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem foi concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, Jesus sempre gostou de falar do reino de Deus como o casamento. Muitas vezes falou, inclusive, da festa de casamento, como a festa de casamento, que tem os convidados que devem se preparar, vestir-se bem para entrar nesta festa, neste banquete. E Jesus comparou o reino de Deus com muitas outras coisas, mas nós estamos vivenciando a Semana Nacional da Família, e o tema de hoje, levado pelos fariseus, é exatamente o tema da família. Digo, Jesus disse que nem todos são capazes de entender. E ainda, viver a dois, viver na família, não é para todo mundo. Tem quem não seja capaz de viver com o outro. Isso desde o início do mundo. Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido, disse Jesus. Porque viver a dois não é fácil,
Não é que cada um tem que dar 50% para completar os 100. Não, cada um precisa dar 100% para que a família seja uma verdadeira família, para que o amor um pelo outro seja 100%. E os fariseus vão questionar Jesus se é permitido o homem despedir a mulher, separar-se da mulher. E Jesus diz que desde o início, como está escrito, o homem deixa seu pai, sua mãe, sua casa, para unir a sua mulher, que se tornam uma só carne. Jesus quis ressaltar esta unidade da vida matrimonial. Disse Jesus: já não são mais dois, mas uma só carne. E os fariseus insistem dizendo que Moisés mandou dar carta de divórcio, naquele tempo era carta de divórcio, o homem poderia despedir a mulher dando uma carta de divórcio. E Jesus disse que Moisés permitiu exatamente por causa da dureza de coração. Quem tem o coração duro, fechado, trancado, não é capaz de entender o que significa o amor. Abro um parênteses aqui para falar de São Maximiliano Maria Kolbe, que foi preso no campo de concentração, foi torturado, como nos recorda o comentário inicial, e numa prova de amor, ele se ofereceu para morrer no lugar de um pai de família. O pai de família estava sendo condenado injustamente, porque alguns fugiram e, para castigar a todos, escolheram lá alguns para serem condenados à morte. E esse pai de família, quando estava sendo conduzido para morrer, expressava que ele tinha esposa, filhos, tinha uma família para cuidar. E São Maximiliano ofereceu para morrer no lugar desse pai de família. Então, você, família, peça hoje em especial a intercessão deste grande santo que entregou a sua vida no lugar de um pai de família. Ele entendeu o sentido da família, ele entendeu o amor, e nós podemos pensar aqui que o amor na família deve ser a ponto de entregar a nossa vida pela família. Você entregar sua vida pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, não é verdade? Então, celebrando esta Semana Nacional da Família, celebrando hoje São Maximiliano Maria Kolbe, que ele interceda hoje pela nossa família, para que a nossa família saiba amar, que o amor não se acabe na nossa família, e que não seja dada a carta de divórcio por causa da dureza do coração dos esposos, esposas, mas que o amor possa reinar e a família possa sim ser um sinal do amor de Deus para o esposo, para a esposa, para os filhos e mutuamente. Que São Maximiliano interceda por todas as famílias no dia de hoje. Hoje, sexta-feira, sempre gosto de lembrar que sexta-feira é dia também de configurar o nosso coração com o coração de Jesus. Que Ele nos permita esta graça e o nosso coração seja realmente configurado com o coração de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.